Eu vou direto ao ponto para que você não perca tempo nessa página e você saiba se essa prática é para você mesmo ou não, se é o que você está procurando. Se você se identifica com uma dessas frases que eu vou falar aqui, então essa prática é sim para você e vai te trazer muitos benefícios no seu dia a dia. Se você sempre sente que você não consegue desligar, a sua mente não para, mesmo quando o dia acabou, mesmo quando não tem nada urgente, mesmo quando você já está na sua casa, com a sua família, parece que o que você fez ao longo do dia não é suficiente, parece que você poderia ter produzido mais, que você, sabe, sempre está se autocobrando, aquela sensação de atraso, de que tem alguma pendência, muitas vezes mais emocional do que racional. Se você está sempre apagando incêndio no seu dia a dia, se você não pode parar, se você sente que não pode parar, senão tudo desanda, a sua mente não para, a sua cabeça não para. Você até poderia descansar, até tenta, mas você fica meio inquieto, né? Poderia parar, mas não consegue. Você está sempre tenso e essa tensão muitas vezes se expressa no seu corpo, na sua mandíbula, no seu pescoço, nos seus ombros. Às vezes você se pega com a respiração um pouco mais rápida e você rende menos do que poderia, né? Parece que tudo depende de você. Mesmo quando está tudo bem, você não sente aquele alívio. É uma tensão, parece que está faltando algo, parece que você tem que fazer algo. E no seu momento de ócio, de relaxamento, que você poderia estar tranquilo ali, vivendo o momento presente com a sua família, ou desfrutando de algum momento de prazer, parece que você deveria estar fazendo alguma coisa, deveria estar produzindo. É um excesso de autocobrança, é muito grande. E eu até poderia te falar das causas psicológicas disso. Eu mesmo já senti muito isso na minha vida. Antes de virar terapeuta, eu era vendedor, trabalhava em equipes de vendas, depois fui copywriter para um grande expert do marketing digital, ou seja, era uma pressão constante, eram urgências, era sempre apagando incêndio. O WhatsApp para mim era um gatilho de pressa, de urgência. Se eu ouvia a notificação no WhatsApp, eu já achava que era uma nova demanda ali no dia, uma coisa que tinha que fazer às pressas, ou seja, era um estado de constante pressão, de constante pressa, sempre alerta, achando que ia acontecer alguma coisa, ou sempre achando que eu poderia fazer mais e melhor sempre. Então eu te entendo, porque eu já passei por tudo isso antes de virar terapeuta, antes de estudar sobre a mente humana, sobre o corpo humano, ajudar pessoas a se tratarem, a resolverem esses problemas. E eu sei que muitas vezes você já tentou dormir melhor, se organizar. A gente acha que o problema é a organização, então você faz planners, planilhas, agenda, só que daí vem um imprevisto aqui no seu dia, uma nova demanda, um novo incêndio para pagar, te desorganiza e aí já gera aquele estado de pressão, de correria, né, muito parecido com ansiedade. Já pode ter tentado apps de produtividade também, meditação, só que meditação geralmente não dá certo porque a nossa mente já está muito acelerada, então acaba virando mais um problema do que uma solução a meditação. E descansar, então, nem se fala, porque quando você para descansar, se você não ocupa a sua cabeça com uma série, com um reels, sabe, coisas que você sente que não são tão produtivas assim, é meio que uma fuga, né? Mas se você não ocupa a sua cabeça com isso, você começa a pensar no trabalho e soluções e o que você deveria estar fazendo, deveria estar produzindo, ou seja, é muito difícil descansar. Até poderia, mas é difícil. E aqui que está a grande chave da questão. Nada disso dá certo porque você não tem que dominar a mente com a própria mente, pelo menos não agora, não de início. Tudo isso prejudica sim o seu foco, a sua produtividade, a sua clareza mental, mas tem uma explicação lógica do corpo. O corpo explica por que isso acontece e tem tudo a ver com o nosso sistema nervoso autônomo. Esse sistema ele é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. O simpático, quando ele está muito acionado, ele traz a sensação de pressa, de ansiedade, de impulsividade, de adrenalina, sabe? Quando a gente não para, não consegue parar nesse estado constante de pressa, né? É o sistema simpático que ele está hiperativo. Então o que a gente tem que fazer? É desestimular, desligar o simpático e estimular o sistema parasimpático, que é o sistema que te dá mais clareza mental, mais foco para você poder focar nas coisas. Sabe quando você entra naquele estado em que parece que o mundo desaparece, você consegue focar, está totalmente imerso na atividade que você está fazendo e, portanto, por estar presente ali naquela atividade, naquele momento, sem com a cabeça acelerada, você consegue dar sim o seu melhor. Porque é muito difícil você dar o seu melhor quando você está com a cabeça acelerada, dispersa, pensando em um monte de coisa. Quando você foca naquilo, você consegue dar o seu melhor.
e aumentar a sua produtividade por consequência, né? Aquele hiperfoco. Então, é assim que as pessoas conseguem produzir até 3 vezes mais na mesma hora, né? Porque não está disperso, porque tem clareza mental, porque tem foco, calma, relaxamento e energia. Não são coisas contraditórias. Você consegue vencer a sobrecarga, o cansaço, a mente acelerada, né? Essa dificuldade de descansar, ativando o sistema parasimpático. O que acontece é que neste momento o seu corpo está com este sistema desregulado. Por isso que você sente tudo isso que eu falei aqui no vídeo, por isso que ele se comporta dessa forma, por isso que você tem essas dificuldades. Aí a criatividade cai, delegar para outras pessoas é difícil, né? O risco parece ameaça, descanso gera culpa. Ou seja, é tudo por conta dessa desregulação, acho que é essa palavra, do sistema nervoso autônomo. O simpático está muito mais ativado do que o parasimpático. A gente precisa aprender a regular isso. A boa notícia é que a neurociência tem diversos estudos que provam como a respiração e protocolos de menos de 5 minutos você já consegue regular esse sistema para você conseguir foco, clareza mental instantâneos, relaxamento, desligar um pouco a mente, né? Porque quando a gente desliga a mente é quando a gente começa a crescer, as ideias se desenvolvem, a criatividade melhora, ou seja, a gente precisa ter esse equilíbrio no nosso dia a dia. Não é só produzir, produzir, produzir. O descanso, ele também é produtivo. É exatamente essas práticas, esses protocolos da neurociência de 2 a 5 minutos que eu vou não só te mostrar, não só te ensinar, mas fazer você sentir na sua pele os efeitos imediatos, numa prática guiada, onde eu vou passar de 2 a 3 respirações, eu vou te guiar, respirações curtíssimas, de 3 a 5 minutos. Eu ouvi uma frase uma vez do Tony Robbins que diz que se você não tem 5 minutos na sua vida, então quer dizer que você não tem vida. Então, para você participar dessa prática, que é ao vivo, é gratuita, é comigo, é pro meu grupo fechado de WhatsApp, aperta no botão que está aqui abaixo e entra no grupo do WhatsApp, que lá você vai receber acesso a essa aula e vai ter mais informações sobre a aula também, que é ao vivo, que é gratuita, e você vai sentir os efeitos imediatos. Você já vai sair dessa aula se sentindo muito melhor.